passo a palavra para ele. Fique à vontade. Então, boa noite. Então, nós vamos falar sobre Ève Lavallière. Agora, em 2029, vão fazer 100 anos que Ève Lavallière faleceu. E hoje, praticamente, pouca gente sabe quem foi Ève Lavallière. Mesmo... Isso é normal, né? Porque depois de 100 anos, é normal que as pessoas desconheçam essa que foi a maior comediante da Belle Époque. E atriz, mesmo na França, onde ela viveu, onde ela morreu, a gente pouca coisa encontra além de uma placa, um nome de rua, o do túmulo dela. E essa é Ève. Ortega y Gasset, ele escreveu que eu sou eu e minhas circunstâncias. E aí ele queria dizer o seguinte, que eventualmente as circunstâncias, elas têm uma influência nas nossas atitudes, nos nossos costumes e nas nossas escolhas. Então, para a gente entender a história, a biografia de alguém, é importante que a gente faça um breve panorama das circunstâncias em que Ève Lavallière nasceu e viveu e morreu. Ève Lavallière, ela nasceu em 1866 e faleceu em 1929. A vida dela se divide em antes e depois do teatro. Esse período, ele é denominado de Belle Époque. Mas o que foi a Belle Époque? A Belle Époque, ela foi uma época caracterizada por um intenso otimismo das pessoas. Ela foi uma época em que a tecnologia e o progresso ele despontou como nunca antes. E foi um período em que houve modificações dos costumes, dos hábitos das pessoas. Aqui a gente vai traçar um breve quadro para mostrar algumas características principais da Belle Époque. Aqui a gente tem à esquerda em cima a tecnologia. Foi a época em que foi construída a Torre Eiffel, foi a época do primeiro voo de avião, Santos Dumont, foi a época que apareceu o Ford T, foi a época do telefone, foi a época da malha ferroviária, se expandiu enormemente na Europa, possibilitando o intercâmbio entre as pessoas, facilitando esse intercâmbio. É dessa época o famoso Orient Express, que levava a nata da sociedade, talvez fosse o trem mais sofisticado. Ele ia de Paris a Istambul. Foi uma época de grandes avanços da ciência, foi a época da teoria da relatividade, do Einstein, foi a época do Pasteur, com o sanitarismo, que acabou aumentando a expectativa de vida das pessoas. Nas cidades houve uma urbanização, uma sofisticação da vida urbana, onde iniciou o consumismo. As pessoas procuraram mais produtos mais sofisticados. Na arquitetura a gente tem Art Deco. Na pintura também houve uma modificação com o impressionismo, com o cubismo. Na política a gente vai ter a República. Na política a gente vai ter o laicismo, que é a ideia de que a igreja ela não pode ter influência no Estado. Ideia esta que as pessoas acabaram introjentando no nível pessoal também. Houve uma ruptura com a religião tradicional, o catolicismo,
E, como dizia Chesterton, quando a pessoa abandona o cristianismo, ela acaba acreditando em qualquer coisa, então houve também um recrudescimento de religiões, como o ocultismo, o satanismo, o espiritismo. Nessa época, o kardecismo era muito comum, principalmente vivenciado pela nata das pessoas, pelas classes superiores. E, nessa época, o centro do mundo era Paris. Paris, ela irradiava os modos e modas, influenciava toda a Europa. E dentro da cultura, o que era na época mais atrativo, mais popular, eram as artes cênicas. A gente não tinha Globo, não tinha muita coisa, e então o teatro era o meio principal que as pessoas, principalmente as classes mais abastadas, iam se divertir. E esse teatro, a gente tem o Teatro de Variété, onde foi que Ève ela fez a sua carreira, fez o sucesso, né, dentro desse teatro, que é diferente dos cabarés, embora ambos tenham sido criados na mesma era, da Belle Époque. A diferença é o seguinte: os cabarés, eles eram mais espetáculo. Ele tinha o cabareteiro, que era o apresentador, que apresentava tipo um circo e apresentava as atrações. Ele era um show de música, de dança, um cancan. E outra peculiaridade é que as pessoas elas comiam e bebiam enquanto assistiam o espetáculo. No teatro que a Ève fez sucesso, era diferente. Era um teatro em que existia um palco, existia a dramaturgia, dramaturgos escreviam as peças, que tinham início, meio e fim. E então, Ève, ela foi cortejada nessa época, com muito sucesso, ela teve a glória, foi cortejada por reis, por marajás, ela foi coberta de presentes, de joias, de palácios, e é a pessoa que iniciou hoje o que a gente tem de superstar, como a gente teve uma época das modelos, que ela licenciava, começou a licenciar produtos com o nome dela. Então, Ève, ela enchia o teatro. Um crítico da época fala que bastava o nome de Ève Lavalière para a peça ser sucesso. Ela, nesse tempo da carreira dela, ela estreou alguma coisa, um pouco mais de 60 peças, e a maioria delas com estrondoso sucesso. Um outro crítico da época fala que ela era magistral, embora essa palavra fosse pouco e não encontrava adjetivos para expressar toda a grandeza de Ève Lavalière. E aqui a gente vai ter, são revistas, ela era capa de revista de moda, com reportagens, ela definia o que as pessoas iam vestir, o que as pessoas iam usar. Dizem que ela sofreu um acidente, então ela cortou o cabelo, porque ela fez uma trepanação, e ela ficou com esse cabelo e acabou lançando aquela moda de cabelo cortado. Não sei até que ponto isso é verdade, mas... Aqui numa outra capa de revista, Le Théâtre, aqui cartão postal com o nome de Eva, aqui outra capa de revista, aqui são fotógrafos, os maiores fotógrafos da época, eles faziam questão de fotografar, e a gente tem que pensar que na época a fotografia não era tão simples igual você pegar um celular hoje, tirar uma foto e ela fica boa. Naquela época, o fotógrafo tinha que ser bom, porque a tecnologia não estava tão avançada. E eles disputavam para fotografar a Ève. Aqui ela fotografada com um grande ator da época também, numa peça. Aqui outra peça. Aqui ela foi retratada por artistas plásticos, no caso aqui, Toulouse-Lautrec. E aqui também, em outra circunstância, de uma peça.
E então Eve, ela tinha a glória, tinha fama, poder, tudo o que as pessoas acham que é necessário para você ser feliz. Só que ela não era feliz. Alguma coisa a incomodava. E para a gente entender o que era esse incômodo, a gente vai voltar lá atrás, em 1866, que foi a data que Eve nasceu. Aqui um crítico fala de Eve. Eve representa papéis de louca alegria e, no entanto, é uma melancólica que descobriu a estreita separação entre a vida e a morte. Uma pessoa com uma percepção já identificava naquela alegria que ela tinha uma melancolia. Voltando lá para trás, Eve, ela era filha do Emílio Fenólio, ele era de origem italiana e ele era alfaiate, e a mulher era uma francesa, Marie, ela ajudava na costura, tá? Era uma costureira. Os dois trabalhavam, eles moravam em Toulon, morava num bairro operário, um bairro simples, e ele tinha um ateliêzinho lá. E a Eve era a segunda filha do casal. O irmão era 2 anos mais velho, tá? E o ambiente que eles nasceram era um ambiente doentio. Essa família, ela tinha problemas sérios. Por quê? O pai, ele era um libertino, ele era jogador quanto mais, ele era alcoólatra e vivia discutindo com a mulher e, eventualmente, ele a espancava na frente dos filhos. Isso fazia com que a mãe se separasse deles. Em vários períodos, a mãe ela sai de casa e vai para o interior, onde a família dela, onde ela nasceu. E às vezes vivia uma temporada, mas sempre o marido ele voltava para reatar. E numa dessas saídas, ela fica durante uma temporada grande nessa cidadezinha. É um período em que a Eve ela começa a estudar no colégio de freira e ela fala que ela tem um pouco de paz. Ela era uma aluna bem aplicada e ela encontra então um período em que ela consegue ter um descanso mental, emocional. E nesse colégio ela faz então a primeira comunhão. E foi uma época que ela descreve, as irmãs a preparam, e ela fala dessa época o seguinte, logo chegou o grande dia. Posso dizer que houve na terra uma criança plenamente feliz, que não mais se lembrava de ter sido ferida e humilhada, que amava sua mãe e, milagre, era amada por ela. Porque, em função dessas brigas, os pais eles deixaram a desejar em termos de ternura e abandonaram um pouco os filhos. Então, ela carrega essa experiência da primeira comunhão para ela, fica marcada como uma coisa boa. Mas outra coisa que ela fazia nessa época, tinha as amigas e ela começou a fazer teatro com as amigas, onde ela era figurinista, ela fazia os moldes, lembra que a mãe era costureira, então ela sabia fazer, e era diretora e era atriz principal. Então foi um período que ela realmente teve uma alegria. E elas ficaram então dessa vez um período grande nessa cidade, mas um belo dia o pai resolve voltar. O pai volta e no mesmo dia começa uma discussão. Ele chegou na hora do almoço, depois do almoço ele começa a discutir e então ele pega uma arma e dá 3 tiros na mãe dela, pega a arma, mira na cara da Eva e não se sabe por que ele desistiu, pegou o revólver, deu um tiro na cabeça. Nesse dia ela fica órfã. E o irmão
eles se separam. Eva, então, ela vai ficar com a madrinha da mãe. Aí ela vai para a casa da madrinha. Só que a madrinha era uma pessoa boa, mas austera. E ela estava abalada, ela tinha alucinações, pesadelos. E ela não gostou da frieza da tia. Ela pega então e foge da casa da tia. Fugiu da casa da tia, ela vai para a casa do tutor. E o tutor a recebe muito bem, só que o tutor ele tinha um problema. Ele tinha 2 filhas da idade da Eva e essas filhas tinham um pretendente, que era um jovem médico com um futuro promissor. E o sujeito vai e se encanta com a Eva. Ela não queria um relacionamento, mas acabou que as meninas, elas falam que acusam Eva de duplicidade e ela então, desesperada, sai e vai para o cemitério chorar no túmulo da mãe. Foge da casa, vai chorar no túmulo da mãe e sumiu. O pessoal começa a procurá-la e no final, no início da noite, o médico acha ela no cemitério, conversa com ela e faz com que ela volte para a casa do tutor. Ela então volta, mas impõe a condição: eu quero trabalhar. E arruma um emprego numa casa de moda. E aí é outro problema, que o marido da dona da casa de moda começa a dar em cima dela. E ela também não aguenta. Ela vira e fala: vou ter que sair daqui. Então ela vai para a casa do avô materno. Ela, que morava em outra cidade, vai para a casa do avô. O avô a recebe muito bem, só que mais um problema. Ele era viúvo e tinha acabado de casar. E a mulher não quis saber de Eva Lavaliere lá. Aí o avô pega e dá uma grana para ela e fala: olha, tem uma tia, você vai para Nice e essa tia, ela tem uma pensão e vai ficar com você. Ela, então, tudo bem. Ela pega o trem, só que o trem ia para Nice e ele para em Toulon. E Toulon, ela foi visitar o irmão. O irmão, nessa altura, estava preso por deserção. Ela conversa com o irmão a recebe muito mal, friamente. Foi a última vez que ela viu o irmão. Depois a gente não sabe o que aconteceu com ele, se ele morreu depois da guerra, mas a última vez que ele conversou com ela. Ela então sai muito mal e vai para Nice. Só que no trem, a bolsa com o dinheiro e com o endereço da tia, ela acaba perdendo a bolsa. Cai do trem. Aí ela chega em Nice e, sem eira nem beira, ela senta num banco em frente a uma tabacaria e fala: vou pensar o que eu vou fazer, o que eu vou arrumar de emprego, o que eu vou fazer da minha vida. E aquilo vai passando. Ela chegou de manhã, vai passando o almoço, vai passando até chegar anoitecendo. Um senhor com um filho, ele vai passando e acho que ele percebe a aflição da menina com uma mala e tudo, e começa a conversar com ela. Ela explica o drama todo, e ele então fala: peraí, vamos achar a tua tia. E é uma pensão, e acaba achando a pensão da tia lá, entrega a Eve, e mais uma vez, a tia tinha 2 netos adolescentes que ficaram encantados com ela. Ela falou: não vai dar certo isso aqui, você pirulita daqui. Aí ela tem um primo que tem mexe com curtume, um cordoeiro,
faz cordas, você vai lá para esse primo. E ela vai para o primo a recebe também muito bem, só que vivia num lugar insalubre. No primeiro dia que ela dormiu lá, botou ele ela no meio dos coros lá e ficou. E tinha também um empregado lá que começou a dar em cima dela. Ela era muito graciosa, tipo, tinha um carisma muito grande. Então começa a dar de cima dela, ela não suporta mais aquela situação e ela pega e fala, eu vou suicidar. E vai para a beirada de um rio. Aí ela vira e fala, se não aparecer ninguém aqui que me salve, eu vou pular no rio. E passa também o dia inteiro, começa a anoitecer até que aparece. Para quem a sorte, para quem não é crente, é sorte, mas para a gente sabe que é providência. Aparece então um caixeiro viajante que conversa com ela e fala, ela conta o drama todo dela, ela fala, não, vamos jantar, você não comeu nada, leva ela para jantar, depois eu vou te colocar num... E ela conta que queria fazer teatro, o sonho dela era ser atriz, e eu vou te colocar no hotel e eu conheço um diretor de teatro, amanhã vou te apresentar para ele. E dito e feito, no outro dia, ela apresenta, era um diretor de teatro itinerante. Aqui no Brasil a gente chama de teatro mambembe, né? E vai de cidades em cidades apresentando. Então ele arruma um emprego para ela. Arruma um emprego lá no teatro e vê o talento dela, ela começa rapidamente, ela vai ser a atriz principal do teatro. E ela começa a ir de cidade em cidade, até que um nobre, um cinquentão, vê a Eve e se apaixona por ela. E aí, ela de tanto ele insistir, ela acabou não resistindo. E cedeu aos encantos do sujeito. Esse cara, ele compra um palacete para ela, coloca dama de companhia, um monte de gente para ela viver. E ela vive uma temporada com esse sujeito. Até que ela se cansa de ser rainha e escrava. Ela queria liberdade e ir para Paris, o sonho dela. Até que ela pega a dama de companhia, que nessa altura já tinha virado amiga dela, e as duas pegam dinheiro e as duas se mandam para Paris. Ela chega em Paris, aluga um apartamento e vai fazer um curso de dicção. E esse sujeito, ele fica impressionado com o talento dela. E arruma um emprego no Théâtre de Variété. Ela, então, começa a fazer pequenos papéis e, em função do talento dela, ela vai ascendendo. Até que um grande diretor do teatro fica encantado com ela, se apaixona por ela e torna-se amante dela, que era o Samuel. Samuel era uma pessoa de origem nobre também. Ele era uma pessoa muito culta, uma pessoa muito endinheirada e que gostava da vida boa do Fausto. Mas ele tinha uma peculiaridade, que ele era muito piedoso. Ele tinha Nossa Senhora e conseguia na cabeça dele conciliar essa vida mundana com essa piedade. Ele então apresenta, ele é uma pessoa finíssima, ele começa a educá-la nos ambientes, e mesmo como ele era um grande diretor, ele começa a formá-la como atriz. E ela então vai melhorando na profissão, e os dois, eles acabam tendo uma filha. No dia que a filha nasceu, ele dá um colar, um pingente de uma joia
com a Nossa Senhora para ela. E ela vai guardar aquilo durante um tempo grande. E começa a carreira dela, né, em ascendência, tendo sucesso, um sucesso atrás do outro, e no meio daquele grand monde, né, as pessoas sofisticadíssimas, prazer, e como estava também na moda o espiritismo, ela começa a frequentar salas espíritas. E numa dessas sessões, ela faz um pacto com um demônio, porque ela queria ter saúde e não envelhecer. Tá meio um Fausto, né? E só que aí ela faz esse pacto e continua tendo a glória, continua a carreira dela, sempre de triunfo em triunfo, né? Alcançando ali os mais altos aplausos que você podia imaginar. Ela foi, com a Eve, só outra atriz que rivalizava com ela, que é a Sarah Bernard, que teve inclusive no Brasil. Um imperador assistiu. Mas elas atuavam em coisas diferentes. A Eve, ela mais a comédia de costumes. É um teatro em que você tinha um humor mais leve, satirizava muito a classe mais alta e evitava temas sensíveis como religião, política. E a Sarah já era mais uma tragédia, um drama. Bom, ela então continua com sucesso até que ela cai doente, uma doença gravíssima. Ela então vai para o hospital. E no hospital, tipo a Santa Casa aí, com as freiras, enfermeiras, e uma freira fica muito amiga dela e começa a conversar com ela. Ela começa a se abrir para a freira, e aí ela fala para a freira: não é de medo, não é de morrer que tenho medo, eu não sou feliz na terra. Toda aquela glória, não sou feliz na terra. O que me preocupa é ter uma boa morte. Eu sou comediante, mas antes de tudo sou cristã e quero morrer como tal. Então a freira vai conversando com ela até que ela resolve se confessar e ela fica curada daquela doença completamente. E então ela vai oferecer para Nossa Senhora de Lourdes rosas, e ela manda todas as rosas. Aí ela volta para o teatro e todas as rosas que ela ganhava, com todo o espetáculo, ela mandava levar para Nossa Senhora. E continuou a vida dela no teatro. E aí ela conhece o Barão von Lucius, que era um adido alemão, estava trabalhando na França, e ele fica apaixonadíssimo por ela. E os dois começam a ter um relacionamento. Ele compra um palácio para ela, dá carro, charrete de 4 cavalos e coloca ela numa vida de rainha. E ela continua atuando. Só que o barão era casado e tinha filhos. E a mulher, a baronesa, lá na Alemanha, ficou sabendo, pediu o imperador Guilherme II para: vamos acabar com essa festa aí, chama o barão, tira o barão de Paris. Dito e feito, o imperador tirou ele de Paris e acabou o relacionamento deles. Ela então continua mais com o teatro, até que num dia ela está numa reunião, num baile, e ela recebe uma carta dizendo que o Samuel tinha morrido. E ela fica muito abalada, porque se juntou a isso o problema que ela estava tendo com o filho de Samuel com ela. Da filha, né? Samuel com ela. A filha, ela era lésbica.
e vivia com uma mulher. E ela não conseguia aceitar muito bem aquilo. E ela brigava muito com a filha só chegava para pedir dinheiro, não tinha uma relação muito boa com a filha. E juntou essas duas coisas, ela fica mais melancólica, até que ela conhece nessa época a Leona, que era uma refugiada belga de 19 anos, que vai se tornar a grande companheira de Eva até o final da vida. Ela pega como secretária, mas no final elas viram amigas, tá? E nesse meio tempo ela conhece o conde. O conde, eu esqueci o nome dele agora. Ela conhece um conde. Esse conde era um pouco mais novo que ela. E o conde também fica apaixonadíssimo, quer casar com ela. E ela então também corresponde, fica apaixonada no conde. Só que, em função da vida dela, a família, ela tinha uma reticência com ela. E aconteceu que o conde ele é ferido numa batalha mortalmente. E a família não deixa nem ela visitá-lo no hospital. Ele acaba morrendo. Eva, então, com o problema da filha e com o problema do conde, ela resolve se matar. Ela resolve novamente se jogar no rio. E nesse momento, alguma coisa ali que ela mesma não sabe explicar o que foi, mas algo sobrenatural impediu. Ela fala que ela teve um vislumbre, assim que ela ia se julgar, ela teve um vislumbre do inferno e da alma dela se perdendo no inferno. Então, é como se fosse uma coisa que puxasse ela. Ela desiste de se matar e nesse meio tempo ela fala, mas eu vou mudar de vida, eu vou aceitar um contrato que tinham oferecido para ela fazer uma temporada nos Estados Unidos. Ela falou, eu vou sair desse ambiente, vou para os Estados Unidos, então assinou um contrato para ir para os Estados Unidos, só que antes de ir para os Estados Unidos, ela falou, vou passar uma temporada descansando. E ela então vai para uma cidade na França, Touraine, que é cheio de castelos, e ela aluga um castelo lá, nessa cidade. E nessa cidade, ela vai todo com o sexo dela, leva empregado, leva leona, cachorro, e só que nessa cidade ela conhece um padre, o pároco da aldeia. E por que ela conhece? Porque o pároco, ele era o tutor de duas jovens órfãos que tinham uma série de... Ele administrava os bens que elas herdaram. E dentre esses bens estava o castelo. Então, ela tem esse contato com o padre e o padre começa a conversar com ela, né? E aí o padre vira e falou com ela, eu não te vi na missa. Assim que ela chegou, no próximo domingo, ele não viu ela na missa, ele vai lá no castelo e fala, você não apareceu na missa. Aí ela fala, não, eu prometo que eu vou na missa. E no próximo domingo, ela vai, assiste a missa do padre, o padre que não é bobo, ele faz uma homilia sobre as conversões, os grandes conversos. E ele termina a missa, ele vai conversar com a Eve e fala, o que você achou aí da minha homilia? Ela, que não queria saber nada dessa história de igreja, conversão, ela vira e muda de assunto e fala, não responde nem nada e começa a dar aula de dicção para o padre. Olha, você tem que fazer assim, assim, assado. Isso até constrange o padre, mas o padre ele era uma pessoa simples, mas sábia. Ele deixa passar
e volta. Hein? Não se apaixona por ela, não. Não. Ele vira, o padre era sério. Mas aí esse padre se torna, ela fala que deve ao padre a conversão dela e eles ficam amigos até os últimos dias. Mas esse padre, ele vai e volta lá no outro dia no castelo para conversar com ela. E ele vira e fala para ela, você não sabe o que a fé faria numa mulher como a senhora. Aí ela fala, mas o que é fé? E começa a conversar com o padre, andando numa alameda, começa a conversar com o padre. E fala do padre, da vida toda dela, que é o período que ela tinha em alta conta, foi quando ela fez a primeira comunhão, mas que depois ela foi para o teatro, e a vida dela, em termos religiosos, descarrilhou. Ela foi... e aí fala para o padre que ela assistia sessões espíritas e que fez um pacto com o demônio. O padre... Mas ela falou, mas demônio não existe não, porque eu fiquei doente logo depois, quase morri, então esse negócio do demônio não existe não. Aí o padre vira para ela e fala, não, tome cuidado, porque o demônio existe e não tenha amizade com ele. E o padre pega e sai. Eva então tem aquela hora em que a pessoa muda, uma luz ilumina o espírito dela e ali divide a vida dela. Ela vira e fala, mas se o diabo existe, então Deus existe. E se Deus existe, o que eu faço aqui na Terra? O que faço de minha vida? E aquilo foi um divisor de águas. No dia seguinte, o padre volta lá no castelo, de manhã, cedo, e conversa com ela e fala, minha filha, eu não dormi nada essa noite pelo que você me falou. Eu fiquei rezando por você, hoje de manhã celebrei a missa por você e deu um pito nela. E virou e deu um livro para ela, da biografia de Maria Madalena e falou, olha o que Deus faz na vida de uma mulher como você. E deu o livro para ela e saiu. Ela pegou e começou a ler esse livro, a biografia de Madalena, junto com a Leona, em voz alta, e tinha momentos em que ela dramatizava o livro. E aquilo marcou, acabou a leitura do livro, a Leona virou e falou, eu quero a comunhão. Eu quero fazer a primeira comunhão. Porque ela era órfã também, por causa de guerra, perdeu os pais, ela só tinha sido batizada, e aquilo despertou nela. E aí Eva falou, olha, então que bom, se você quer fazer a primeira comunhão, eu vou ser tua madrinha. E eu vou comungar junto com você. E no dia seguinte, ela chama o padre lá, contam para o padre, e o padre vira e põe um banho de água fria na Eva. Fala, olha, a Leona tudo bem. Agora, o teu caso já é mais problemático. Você é famosa, você tem essa vida pregressa, você tem esse flerte com o espiritismo, esse pacto com o demônio, então não depende só de mim, eu tenho que pedir ao bispo autorização para ver se você pode comungar, frequentar, se não precisa do próprio bispo, enfim. Aí ele vai e conversar com o bispo em outra cidade. Então não é uma coisa que se resolvia rapidamente, não. E ela fica numa ânsia danada, né? E ela vira para Leona e fala, você acha que Deus ainda me quer, Leona? Depois de uma vida tão desprezível? Mas a Virgem Santa, ela terá piedade de mim. Nunca esqueci de todo. Antigamente eu a amava. Tive o coração cortado quando aquele médium me ordenou que renunciasse a ela e não fizesse mais o sinal da cruz. Quando ela fala isso para Eva, o padre bate lá na porta. Bate não, ele vem com a bicicleta, porque ele andava de bicicleta, e vem com a buzina na bicicleta. Elas ouvem a buzina e saem, e o padre, então, vira para ela e fala, olha, está tudo resolvido, o bispo deu autorização. Vocês vão comungar juntas, vão estudar o catecismo, e a Eva vai relembrar o catecismo,
Então, elas acabam fazendo a comunhão juntas. E depois desse dia, tinha um enterro antes dessa cerimônia, e a Hebe tinha falado para Leona, olha, a gente vai, como aquele morto ali, a gente vai morrer para a vida. E depois que ela comunga, ela sai da igreja e ela fala para Leona, não sou mais desse mundo. E dali a vida dela começa a mudar completamente. Ela começa a frequentar a missa diariamente, começa a rezar, começa a fazer penitência. O padre, como orientador, o padre às vezes tem que dar até uma segurada nela. Espera aí, calma. E ela vira e fala que eu vou romper o contrato com os Estados Unidos, com a peça lá nos Estados Unidos. E o padre vira e fala, pera minha filha, pense direito, vai com calma, porque foi tudo muito rápido. Na vida dela era tudo muito intenso. E o padre ficou com medo dela fazer as coisas e depois se arrepender. Na verdade, ninguém acreditava que ela estava se convertendo da forma que ela se converteu. E fala com ela, pera aí, calma. Ela vira e não quero saber. Assina um contrato, faz o distrato, paga uma multa. E ela fala, agora tudo acabou. A partir de hoje, ninguém verá o nome de Hebe Lavaliere em cartaz. E nunca mais ninguém viu ela atuando. E ela pega, quando chega a Paris, essa história dela desistiu, não sei o quê, o barão, que era apaixonado nela, manda uma carta para ela, pedindo para ela repensar e que eles podiam reatar, e ela devolve a carta e fala com a Leona, fui uma miserável ao entrar na vida desse homem e fazer sua mulher sofrer. Deus me perdoe. Nunca pensei que pudesse haver um amor sem volúpia, mas agora sei por experiência que a embriaguez suprema não depende da carne. E aí, ela sai dali, dessa cidade, e vai estar com a filha, porque ela tinha um desejo de converter os amigos, e principalmente a filha. Ela vai, então, no castelo, é o Castelo de São Basílio, onde a filha morava, que ela herdou do Samuel. Ela chega lá no castelo e a Eve, ela fala que, quer ver? Encontrei Joana na estação vestida de homem e ao vê-la neste traje experimentei o primeiro sofrimento. É necessário que eu me vá. Não posso consentir com minha presença esse estado de coisas e minha partida com minhas orações farão mais por Joana que minha estada aqui. Realmente ela ficou insatisfeita naquele ambiente, com os amigos. Ela falou, isso não tinha mais nada a ver comigo. Então, e brigando com a filha, então ela pega e fala, no castelo que já foi meu, peguei e saí de lá. Meio que expulsa, porque parece que a mulher da filha a expulsou de lá. E ela também já queria ir, se mandar. E então ela volta para Paris, pega e resolve vender tudo que ela tem. Palacete em Paris, no Champs-Élysées, joias, quadros, roupa. Ela pega e vou acabar com esse negócio. E ela vende até rápido, porque ela coloca, às vezes, menos da metade do preço. E ela vendeu e falou, parto sem remorso, sem voltar a cabeça e com o coração compenetrado de meus deveres e com o apoio verdadeiro do céu. Isso é uma alegria que ninguém pode compreender e que ninguém me tirará. Ela então, saindo daí, sem os bens, ela pega todo o dinheiro, que é uma fortuna que ela tinha, ela dá uma grande parte para a igreja, para uma série de obras, e a outra parte ela coloca em ações, que é o que ela vai utilizar para se manter até o final da vida. Ela então, dali, ela tinha lido um livro de Bernadette, ela vai para Lourdes. E lá em Lourdes ela começa a fazer penitência, oração.
E ela tem umas quedas. Em umas quedas ela fala: há 3 dias tive uma verdadeira depressão moral. Terminou, e eis-me de novo cheia de coragem. Quaisquer que sejam meus sofrimentos físicos e morais de hoje, eu os amo e preferiria morrer a voltar à vida passada. É aquelas noites escuras que ela tem recorrente, algumas vezes, e numa delas ela fala isso. Mas ela fica lá num colégio, um convento carmelita. E ela começa a fazer penitência. Uma das penitências era o caminho da cruz descalça, em que ela ia rezando o rosário descalça na neve. Outra penitência que elas faziam era mergulhar o banho da piscina gelada, que elas mergulhavam, faziam uma novena, mergulhavam numa piscina gelada e saía e não podia enxugar, rezava o terço e voltava depois a cair na piscina. A Leona aguentou uma vez só. Ela fez as 12 vezes, que era da prescrição. E nessa época ela começa a ter o desejo de entrar num convento. Ela fala: eu quero ser freira. Aqui ela fala: desde que conheço a Deus, meu negro passado me repugna cada vez mais. Ela tomou uma repugnância do passado dela em relação à filha, com os amigos, uma repugnância que ela não podia, como uma pessoa que estivesse limpa não aguenta a sujeira. Toda a intensidade de minha vida, toda a paixão de meu coração e toda a minha vontade estão direcionadas a esse ideal, ser preferida por ele. O resto nada mais vale para mim. E então ela tem o desejo de entrar num convento. Só que, lembra lá como é que ela foi de casa? Em casa ninguém aceitava ela? Ela começa a ir de convento em convento e ninguém aceita ela. Cada um dá uma desculpa. Uma que ela já tinha uma certa idade, a outra que ela não tinha saúde, porque ela já começou a ter problemas de saúde. Outro que ficava com medo da vida pregressa dela, não achava que a conversão dela era fogo de palha. Então ela faz um monsenhor, padre, procurando um lugar para ela e nada de ninguém aceitar ela. Ela vira e ela passa numa porta de um mosteiro que está com essa inscrição lá: aqui é a porta do céu. Aí ela lê e fala: aqui é a porta do céu e ela está fechada para mim. Por que deveriam essas palavras cair-me sob os olhos, a mim que apenas peço, como as religiosas, viver escondido do mundo, amando somente a Deus? Mas ela fica muito triste. E um dia, diante do Santíssimo, ela começa a chorar e fala: poxa, quando eu não queria, você veio atrás de mim. Agora que eu quero, eu não consigo um lugar. E aí ela ouve a palavra de Cristo, que deu um alento, uma acalmada nela. E Cristo fala assim para ela: não chores, Eve, e não te queixes. Em meus dias na terra, não tive sequer uma pedra onde repousar a cabeça. Vivi errante, perseguido e combatido. O servo não está acima do mestre. Aquilo dá uma acalmada e ela fala: seja o que Deus quiser. Se der um convento, eu vou. Se não quiser, paciência. E nisso a Leona fica gravemente enferma. Ela vai para um hospital acompanhar a Leona e lá no hospital ela começa a conversar com os doentes, né? Conversar com os doentes, a falar de Deus para os doentes. E a Leona melhora, ela começa a ter um problema de saúde. Ela vai no médico, o médico diagnostica nela uma doença incurável, que é uma nefrite crônica, que na época não tinha muito tratamento e que ia fazê-la sofrer, mas era uma doença que não tinha cura, mas era arrastada. Ela vira e fala: não existe nada. Ela tem um diário, entendeu? Que no final da vida, depois ela abandonou também, mas ela conta muito. Não existe nada fora de Deus. O sofrimento é o caminho para ele. O médico deu uma notícia ruim e eu me preparo para a imolação. Procuro força para gastá-la a seu serviço. Então ela sai daí e vai para uma cidade do interior, Tuilhier. Nessa cidade ela compra uma casa pequenininha. Ela manda colocar uma imagem do Sagrado Coração de Jesus e escreve uma placa Betânia. E vai as duas viver, leva a Leona, e vão as duas viver
nessa casa. E nessa casa ela faz, já que eu não posso entrar num convento, eu vou fazer tipo uma regra para mim. E ela tem um livrinho que ela fez o que ela vai fazer, como é que serão o dia, como é que vai ser o dia dela. E ela fala também nessa época, se as provações aumentam, as graças chovem. Meu Deus, fazei com que eu me retempere continuamente na água bendita da umidade, a fim de que não define nem me resseque, a fim de que não caia. Por quê? Eventualmente, aquela Eve, cheia de vontade, cheia de vaidade, voltava e ela tentava refrear aquilo com a graça. E então ela faz esse livrinho ali, que ela faz mais ou menos o seguinte, às 6h30 ela acorda, 7h30 vai para a missa, 9 horas toma o café, 1 hora de leitura, 2 horas de arrumar a casa, ou varrer, ou cozinhar, depois o almoço, aí faz uma recreação, que normalmente ela ensinava o coral para as meninas, e lá da igreja, depois um pouco de trabalho manual, que ela gostava de costurar, às 16 horas oração, depois ela fazia mais um pouco de leitura, ou Bíblia, ou grandes biografias, que ela gostava de santos, depois ela rezava 5h30 o rosário, janta, mais um pouco de leitura, e a oração do final da noite, e ela ia dormir. E ela tem esse caderninho que ela dedica esse caderno ao Sagrado Coração e suplico a minha mãe, a Santíssima Virgem, que ofereça ela mesma a ele amor, gratidão e louvor ao Espírito Santo que me inspira esse trabalho espiritual. E aí ela consegue entrar como terciária na ordem de franciscana e muda o nome para Eva Maria do Coração de Jesus. E ela recebe, então, a entronização como terciária, e nesse dia, porque 2 dias antes disso, era o dia que o São Francisco recebe os estigmas, 2 dias antes, e ela fala, exatamente no dia que ele recebeu o estigma, que estava celebrando, ela fala, no dia dos estigmas de São Francisco, também fui estigmatizada. Por um estranho acidente, 2 pregos cravaram-me o braço direito e meu corpo ficou balançando sobre um porão, ela ficou presa nas mãos. Pensei que São Francisco tinha me acariciado. E aí ela prossegue, como terciária, nas penitências, orações, missa. Ela fala, Deus me concedeu a graça de poder falar com Ele durante a oração. Me envia luzes que são como explicações, esclarecimentos. Tanto que às vezes minha alma, feliz por haver compreendido, corta a palavra para dizer interiormente, sim, compreendo, isso, mas preciso esperar muito tempo para chegar nisso. O começo da oração é vazio, cheio de distrações. Logo, pouco a pouco, se alcança o reconhecimento interior e o amor é sempre o final das minhas orações. Ela virou uma mística, né? E depois ela conhece um diretor espiritual que é um Monsenhor Lemaitre. Esse Monsenhor, ele acaba se tornando bispo em Cartago. E nessa época ela fala, meu adorado mestre, eis aqui a seus pés, o que há de mais baixo na terra, de mais vil, de mais miserável, de mais sujo. Como é possível que vós, Deus, haveis querer inclinar-vos diante de tanto horror e fazê-lo com tanta piedade, tanta misericórdia, tanto amor? Ó misericórdia infinita, ó amor, ó mistério, me ajoelho a vossos pés sem um alento, sem um pensamento, sem nada, pois há coisas tão altas que reduzem o ser a nada. E o Monsenhor Lemaitre, ele era bispo de Cartago, vira para ela e fala, olha, você vai para a Tunísia, você vai evangelizar lá, trabalhar no hospital na Tunísia. Ela pega e vai. São 3 temporadas, ela passa uns 7 meses na Tunísia, 3 anos seguidos. E nos 3 anos ela fica adoentada, uma vez ela pegou malária, e ela não pode fazer quase nada. Nas 3 vezes a doença dela começou a aparecer. Ela então, o máximo que ela fez é um coral com as meninas e ensaiou uma peça com as meninas lá da Tunísia, que ela mesma escreveu,
o inferno e o paraíso. E nessa época ela fala que Jesus nos leva a passeio, nos fatiga, para fazer-nos colher flores de paciência, de obediência e, sobretudo, de abandono. Ó, sim, abandono é felicidade. É paz, amor, fé, é tudo. E esse abandono eu encontrei em meu caminho. Tinha alguns ramos, mas um dia Jesus me fez encontrar a própria raiz em meu íntimo. Jesus regou e as flores crescem e perfumam todo o meu ser. Depois dessa última vez da Tunísia, ela pega e volta lá para a casinha dela e a doença começa realmente a piorar. E ela começa a perder a locomoção, não consegue mais andar, e ela vira e fala, eu já andei para muitos lugares que não devia ter ido, então é justo que Deus me tire a locomoção. E uma resignação. Depois a doença progride, ela começa a ter, porque abaixa a imunidade dela, ela começa a ter uma infecção dentária e arrancam todos os dentes dela. Ela vira e fala, tranquilo, eu comi as melhores comidas que alguém podia imaginar, os melhores restaurantes, enquanto a maioria das pessoas não tinha nem o que comer, então é justo que eu perca os dentes. E depois ela perde a visão. Ela tem até que fazer uma cirurgia e sem anestesia, ela faz, resignada, e ela fala, é justo que eu perca a visão porque eu vi tantas coisas que eu não devia ter visto. Então, eu ofereço a Deus mais esse sacrifício. E aí ela começa realmente a definhar e na casa ela recebe um dramaturgo da época que era muito famoso, era um grande amigo dela na época, ele vai visitá-la lá e ele fala, em seu rosto, escreve para um jornal, em seu rosto os olhos conservavam uma chama que se transformara em fervor. Olham mais longe, mais ao alto. As mãos, muito magras, juntam-se espontaneamente. Nenhuma de suas palavras se afasta da verdadeira simplicidade. Cada uma delas revela a perfeição de sua vida interior. É toda modéstia e toda humildade. E ela começa a piorar. A filha vai visitá-la. E ela, depois da visita da filha, a última vez que ela viu ela vira e fala para Leona, Deus salve minha filha. Eu não merecia ser mãe. O que ela mais desejava era a conversão da filha. A gente não sabe se converteu, porque a história é da Eve. Não procurei saber, não existe nenhum relato disso. E a Leona, companheiríssima dela, a Leona acabou se casando, mas mesmo casada, ela não largou a Eve. Ela morava numa casa contígua. E é a grande amiga dela. E ela tinha um desejo de ter convertido todas as amigas do teatro, os diretores, o pessoal que passou pela vida dela. Ela fala, que pena elas não poderem ver as coisas como vejo agora, não poderem compreender onde está a verdadeira felicidade e que se pode servir a Deus em qualquer situação. Rezo tanto por todas. Rezo também por você, minha querida Leona. Você foi quem mais gostou de mim. Estou aflita por chegar lá em cima e ver Jesus. São José, meu bom São José, venha logo me buscar. Ó Jesus, como deve ser o céu, a julgar por esses curtos instantes em que minha alma não pertence a este mundo, onde minha felicidade não pode se definir, pois as palavras são finitas e minha felicidade é infinita. E então, no último dia, ela chama um padre, o padre dá a extrema unção para ela. E quando o padre está falando, parte deste mundo, alma cristã, em nome de Deus que te criou, ela deu o último suspiro e morreu. Quem arrumou o corpo dela foi a Leona. Tinha acabado de nascer uma tulipa, que é o sinal botou a tulipa junto do caixão
e da pureza, né? E botou a medalhinha. E não tinha aquela fama que ele tinha, aquele séquito, que na verdade esse séquito sempre acompanhou em todos os lugares. Era quando descobriu que era Eve Lavalière, ela tinha que fugir. Ela fugiu de Lourdes por causa disso, porque ela foi numa loja, ela foi comprar alguma coisa e ela virou, e já ela estava vestida muito simples, e ela virou e falou: mas isso aqui está muito caro, porque lá em Paris a Champs-Élysées é muito mais barato. O cara falou: você conhece Paris? Conhece Champs-Élysées? Ela vira e o sujeito vendia uns perfumes que estavam com o nome de Eve Lavalière e tinha um retrato dela. Ela vira e fala: olha aquele retrato ali. O cara olhou, viu que era a mesma pessoa. E aquilo se espalhou por Lourdes, ela não conseguiu ficar. O pessoal estava indo em Lourdes não para ver o santuário, mas para ver a Eva. O padre falou: vai embora daqui. Mas essa pessoa que era tão assediada assim, ela, para enterrá-la, foi meia dúzia lá do pessoal do povoado. Tiveram que pegar lá o sacristão. Ela foi enterrada, então, atrás da igreja, esse é o túmulo dela. E tem uma placazinha, né, escrito: vós que me criastes, tende piedade de mim, em 10 de julho de 1929. Aqui é a igreja onde ela comungou, junto com a Leona. Tem uma placa lá. Nessa igreja, Eve Lavalière se converteu e comungou em 19 de junho de 1917, e trazida a Deus pelo padre Chatanier, que é o pároco da aldeia. E essa é a Eve, mais bem novinha lá, quando começou no teatro, né? E aí eu deixo essa frase aqui que eu pensei lá da biografia dela. Jesus quer tudo para si, e com que amor lhe damos tudo, tudo, tudo. Ele restaurou meu coração ao contato com seu corpo divino, que recebo a cada dia, e minha alma miserável se adoça e treme como um passarinho friorento preso na mão. Com Jesus, parece que podemos levantar o mundo. Sem ele, um grão de areia nos é pesado. E é isso aí. Fim, já fini. Obrigado pela atenção de vocês. Tem alguma pergunta aí? Isso aqui é